Saudações ignorantes, todos reflexivos. Me preocupo quando uma opinião unânime prevalece, pois a ausência de argumentos contrários pode ser considerada uma imposição, o que limita outras perspectivas. Por isso é importante incentivar o diálogo, permitindo que diferentes pontos de vista possam ser ouvidos e considerados. O tema do vídeo pode ser controverso. A proposta é apresentar o significado correto tanto da palavra quanto da condição de uma forma simples, quem sabe esclarecendo alguns equívocos. Falaremos sobre as implicações do que é ser medíocre. Espero obter relatos de pessoas que já se questionaram se ser medíocre pode ser uma coisa boa, uma vez que pensamentos contrários temos aos montes. E olha que pesquisei bastante, mas com quase nenhuma referência positiva. Peço que assistam até o final, caso queiram, para descobrir se existem pessoas que compartilham do mesmo pensamento, que através desse pequeno esforço possamos fazer uma análise imparcial dos argumentos. Estou muito esperançoso. Aviso que abordarei tópicos de natureza religiosa, cristã para ser mais exato, pois foi o contexto que o tema foi inserido em meu conhecimento. Tentarei manter o respeito e garantir que ninguém se sinta desconfortável. Então, vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Certa vez em uma conversa expressei uma opinião sobre a vida e a visão que tinha sobre viver de forma simples, não ter muitas ambições, não me preocupar tanto com o futuro e me contentar com o que tinha, sendo grato por isso. Por conta dessa visão, fui taxado de ter um pensamento medíocre e que era errado pensar dessa forma. Na hora, respeitei a opinião, mas não processei como devia, até percebi algum tempo depois que o comentário tinha me acertado em cheio. Até então, nunca ninguém tinha me dito algo do tipo, por isso nunca mais deixei de pensar. Pelo comentário ter vindo de uma pessoa cristã que eu respeitava muito pelo conhecimento das escrituras, comecei a me questionar se minhas ideias estavam mesmo equivocadas. Então busquei conhecimento sobre. Descobri que o medíocre nem sempre foi visto como algo ruim, passando a ser com o tempo. Como disse, encontrei poucas fontes, quase nenhuma, que abordasse sobre ser uma coisa boa. Se alguém encontrar, por favor, deixe nos comentários. Mas é certo que existem muito mais relatos pejorativos, principalmente pela parte de alguns filósofos, psicólogos e influenciadores. Nossa, a parada parece ser séria mesmo. Mas o que a palavra significa? A palavra por si só carrega muita negatividade e se tornou quase uma ofensa. Porém, notei que muitos a repetem sem sequer entender qual o seu real significado, se tornando um neologismo e que deve ser abolido do pensamento das pessoas de uma vez por todas. Só que não. Medíocre tem origem no latim mediocris, que significa de qualidade média. Por sua vez, medíocris é formado pela junção de médios, que significa média, e ocris, que significa montanha. Portanto, medíocre originalmente tratava-se de uma formação geológica média e, portanto, não era considerado por alguns como uma montanha, arremetendo a algo que deveria ser, mas não é. Com o tempo, não se sabe quando nem por quem, a palavra passou a ser utilizada para descrever alguém de qualidade inferior ou sem habilidades excepcionais, atribuindo a ideia da falta de excelência, vontade de evoluir ou estagnação. Em outras palavras, se você é medíocre, você é um Zé Ninguém, perdendo totalmente o sentido original. Então, vamos estabelecer a partir de agora que medíocre significa estar na média ou, no máximo, ser mediano. Entendi, mas ser mediano não é realmente algo ruim, visto que o objetivo do ser humano é buscar evolução? Uma pergunta válida. No entanto, uma outra pode ser feita. Quem estabelece o quanto devemos evoluir? Percebam que o impasse acontece quando medíocre se torna um conceito subjetivo e relativo. O coerente seria pensar que alguém pode ser considerado medíocre em um contexto, mas não em outro. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Agora vamos usar uma analogia para o sentido original da palavra, montanhas médias. Se observarmos 3 montanhas no horizonte, podemos notar que uma delas pode ser menor que as outras, mas ainda pode ser vista. Porém, se mudarmos a perspectiva, ela fica completamente invisível. Mas se uma das montanhas que está cobrindo a visão da outra for menor, elas não poderão ser vistas dos dois ângulos? E quem garante que as montanhas maiores são na verdade 2 médias? Exatamente. Esse é o pensamento coerente. Ou seja, a perspectiva pode mudar tudo em relação ao significado que você tem de algo. Ter sido chamado de medíocre me acertou em cheio por eu ter uma perspectiva cristã, correto ou não? Porque pensei, será que aos olhos de Deus minha postura estava sendo medíocre? Será que meu pensamento não era o que Deus esperava de mim? Ele espera a excelência de mim? A palavra medíocre nem sequer existe nas escrituras em qualquer versão ou tradução. Pode procurar, para sua edificação recomendo. Simplesmente não é mencionada, assim como a palavra gato. Mas falando de perspectivas, podemos encontrar indícios de ações medíocres nas escrituras. Mais um parêntese. Texto sem contexto é pretexto. Se forem ler, não façam sem entender o pano de fundo. A Bíblia nos ensina sobre a importância de buscar sabedoria, crescer em virtude e buscar excelência. Em Provérbios 22:29 diz: Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Isso evidencia que, se trabalhar com dedicação, você se destaca, usufruindo de boas posições, coisa que se manter na média não lhe proporciona. Inspirador, mas a não ser que eu more em um país com uma monarquia, não tenho interesse da companhia de reis. Tem outras opções?
Obviamente, basta substituir trabalhar para reis por trabalhar para quem você julga importante. Pode ser o Mark Zuckerberg, Elon Musk, o velho da van ou você mesmo. Entendi, mas o texto não fala exatamente em ser medíocre, mas em não ser. Tem outros exemplos? Outro exemplo se encontra em Apocalipse 3, do versículo 15 ao 17, onde Jesus fala à igreja de Laodiceia: Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Parece um pouco agressiva a abordagem de Jesus nessa situação, não acha? Não se analisarmos o contexto. Laodiceia era uma igreja com riquezas e estabilidade econômica. Quando Cristo diz como gostaria que fosse uma coisa ou outra, significa que, se fossem frios, não conheceriam o evangelho e sua frieza seria ao menos justificada pela falta de conhecimento. Se fossem quentes, aplicariam os ensinamentos de Cristo e pregariam o evangelho de maneira mais fervorosa. Mas sendo mornos, por conta de seu status autossuficiente, achavam que não precisavam fazer mais nada, entrando em uma zona de conforto tão grande que pararam de agir como igreja, que Jesus desaprovava. Ora, se não é nem quente, nem frio e é morno, está na média da temperatura. Logo, medíocre. Então ser medíocre aos olhos do cristianismo é algo realmente ruim e não deve ser praticado? Tenho dúvidas quanto a isso por conta de outro relato que pode ser considerado e encontra-se em Provérbios 30, do versículo 7 ao 9. Eu te peço, ó Deus, que me deis duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dar-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Não sabemos as condições de tal pedido, mas é fato que não querer ser nem rico nem pobre é estar na média. Por se tratar de um livro que visa orientar os cristãos a viverem de forma sábia e justa, podemos considerar ser um pensamento que agradava a Deus. Aliás, quando falamos em termos financeiros, quando alguém não é de classe rica nem pobre, ele é de que classe mesmo? Classe média, por definição, medíocre. Mas então por que será que a maioria fala que ser medíocre é algo tão ruim? Acredito que tem a ver com a mudança de conotação que a palavra sofreu, mas para entender o questionamento, é importante estabelecermos, com base em tudo que foi apresentado, que ser medíocre é um pouco diferente de mediocridade. Sendo assim... Calma, meu cerebelo deu nó agora. Como assim não é a mesma coisa? Continuando, medíocre, como aprendemos que deveria ser, é comumente usado para caracterizar alguém mediano, porém mediocridade remete a uma ação, ou seja, se refere à condição de querer ser medíocre, o que muda a conotação. Entendo que em termos cristãos não querer ser nem rico e nem pobre é exclusivamente para não desonrar ao Senhor por conta da nossa natureza pecaminosa, mas isso não nos impede de encorajar pessoas a usar seus dons e talentos a glorificar o seu santo nome e pregar o evangelho. É basicamente como se Deus amasse o medíocre, mas não a mediocridade, assim como ama o pecador, mas não ama o pecado. Se conformar com uma condição desfavorável ou a recusa em se empenhar por não precisar de nada, incluindo o próprio Deus, pode ser considerada mediocridade. Entendi, é compreensível. Já em termos sociais, por assim dizer, acho que ser medíocre, especialmente quando se tratam de habilidades ou talentos que não são essenciais para a vida de alguém, não deveria ser condenado. Nem todo mundo precisa se destacar em todas as áreas da vida, mas ao exercer uma atividade que não é sua principal aptidão, será automaticamente vista pelos outros como péssimo ou medíocre. Porém, não há virtude alguma no desejo de progredir e buscar a excelência se sua motivação gera arrogância e falta de humildade para com os outros. Aliás, humildade e mediocridade são constantemente confundidos por algumas pessoas, mas farei outro vídeo complementar para explicar a diferença. Para tentar diferenciar medíocre e mediocridade e deixar as coisas um pouco mais compreensíveis, vou listar 3 desvantagens da mediocridade. Ser medíocre implica em não buscar o desenvolvimento e a melhoria constante. Ao se contentar com resultados medianos, você pode perder oportunidades de aprendizado, crescimento e progresso tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A falta de motivação para alcançar metas desafiadoras pode levar a uma estagnação em sua carreira e limitar suas conquistas. A mediocridade pode levar a um cenário em que você é facilmente substituível e menos atraente para oportunidades de crescimento, promoções ou conquista de objetivos mais ambiciosos. As pessoas e as organizações tendem a valorizar aqueles que se destacam e superam as expectativas. Portanto, permanecer na mediocridade pode limitar suas oportunidades de
avançar na vida. Conforme o tempo passa, a falta de esforço para buscar a excelência pode gerar um sentimento de insatisfação ou até mesmo de arrependimento. Você pode começar a se perguntar o que poderia ter alcançado se tivesse se empenhado mais ou se tivesse se desafiado além da sua zona de conforto. Esse sentimento pode causar frustração pessoal e afetar sua autoestima. Ainda não acabou, agora veremos 3 vantagens em ser medíocre. Sério? Depois das 3 anteriores ainda tem vantagem? Por mais estranho que pareça, basta apenas decidir se vale o preço, já que com certeza será mal visto por algumas pessoas. Quando você não se esforça para ser o melhor em tudo, há menos pressão sobre seus ombros. Ser medíocre em certas áreas pode permitir que você relaxe e aproveite as coisas sem se preocupar com o desempenho ou o resultado final. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade em sua vida. Ao admitir que você é medíocre em um determinado domínio, você pode direcionar sua energia e tempo para áreas onde é mais talentoso ou apaixonado. Isso pode permitir que você se concentre em desenvolver seus pontos fortes, alcançando realizações significativas nessas áreas específicas e experimentando mais satisfação pessoal. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza o sucesso e a excelência, ser medíocre pode ser libertador. Você não precisa se preocupar tanto com a comparação com os outros ou com a expectativa de alcançar altos padrões. Isso pode proporcionar um senso maior de aceitação pessoal e autoestima, permitindo que você viva uma vida mais autêntica e genuína. Com base em todas as informações, entendo que o problema geral talvez esteja nas ditas normas sociais, em estabelecer que ter um status elevado é o que te torna mais capaz, mais seguro e mais feliz. Mas, se felicidade é um estado emocional e subjetivo de satisfação que nos gera sensação de contentamento, alegria e plenitude, não podemos escolher ser medíocre sem ser julgados por isso. Se sente feliz tendo muito? Ótimo. Se sente grato tendo o suficiente? Ótimo também. O problema está no fato de um querer julgar o outro pelo caminho que escolheu. Não seria mais fácil se, quem sabe, só pra variar, cada um ficasse no seu quadrado? A vida é única, curta e rápida demais para ficarmos nos preocupando com a dos outros. Aparício Torelli, jornalista, escritor e humorista brasileiro, disse: "O que você leva da vida é a vida que você leva. Então, cuide da própria. Se, e somente se, pedirem sua opinião, forneça. Mas se não pedirem, não se meta." Fiz pra rimar mesmo. Uma reflexão que sintetiza bem a ideia é que perguntam se você já se formou, se já casou, se já tem filhos, como se a vida fosse uma lista de compras. Ninguém pergunta se você é feliz. Então, se não entende como alguém pode ser feliz na condição que está, não subtenda nada. E para aqueles que se preocupam com a opinião dos outros, aconselho: se não for construtivo, pare de se importar. Assuma as rédeas da própria vida, se responsabilize por suas escolhas e mande todo mundo procurar o que fazer. Vontade tremenda de falar outra coisa, mas vou me comportar. Cada um tem seus próprios talentos, habilidades e interesses. E o importante é se encontrar em áreas das quais se sinta satisfeito, buscando felicidade em suas próprias conquistas e no estilo de vida que escolher, independente de serem considerados medíocres ou excepcionais pelos padrões externos. Então a pergunta retorna: quem estabelece o quanto devemos evoluir? Para quem crê, descobrimos por A mais B que o Todo-Poderoso não é, pois o que ele gostaria de nós é que pregássemos o Evangelho, amássemos e respeitássemos uns aos outros, incluindo nossas escolhas. Porém, nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quiser com ele. O que for além disso, prestará contas apenas com ele. Para quem não acredita, prestará contas com a sociedade ou consigo mesmo. Mas o fato é que um dia a conta vai chegar. Sempre chega. Então, que a resposta para essa pergunta seja: eu mesmo estabeleço o quanto devo evoluir e ponto final. Ser mediano não é o problema, pois todos, repito, todos somos em algum grau. A questão é como cada um vê o que é importante, como os outros veem o que é importante e qual a opinião mais importante. Vocês já foram chamados de medíocres? Talvez vocês sejam, talvez vocês gostem de ser, talvez vocês se incomodem quando dizem que não, ou talvez vocês não sejam. Mas independente do que talvez vocês sejam, concluo que ser medíocre é encontrar felicidade não tendo nem muito nem pouco, e mediocridade é querer deliberadamente ser infeliz. Você se intitula um reflexivo e ignorante e gostou desse vídeo? Considere se inscrever no canal e ative as notificações, não se esquecendo de curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Agradeço por prestigiar, confie apenas em Deus e em si mesmo, reflita sobre tudo reconhecendo sua ignorância e até a próxima.